Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 124, hoje é sexta-feira, dia 19 de março de 2021. O primeiro assunto que eu trago para vocês é o primeiro round da disputa geopolítica entre Rússia e Estados Unidos, que ocorreu essa semana. Na minha avaliação, primeiro round, vitória do Putin. O presidente Biden deu uma catastrófica entrevista essa semana para a rede de televisão americana, a ABC, e nessa entrevista o repórter foi perguntar para o Biden se ele considerava que o Putin, presidente da Rússia, era um assassino, em função da questão dos envenenamentos, né, das acusações de envolvimento do governo da Rússia nos envenenamentos de opositores do regime. E o Biden disse que sim. E aí, obviamente, isso detonou a reação esperada. E a entrevista não foi ruim só por isso. Eu avaliei que o Biden, em vários momentos, mostrou dúvidas com relação ao seu próprio projeto de governo, tendo que recorrer a uma folha de papel que estava na mão dele ali. Ou seja, a entrevista como um todo foi ruim, e esse ponto em especial em termos de política externa. E aí, a reação russa, no dia seguinte, o embaixador russo em Washington foi chamado para Moscou. É um movimento normal em diplomacia, né, quando existe esse tipo de problema, de se chamar o embaixador no país para conversas, né? É um movimento assim, tipo um recado, né, de que não gostou de alguma coisa, né, em relações internacionais. Mas o que foi realmente digamos assim, o mais impactante foi a entrevista do Putin ontem, e está circulando nas redes sociais. Recomendo com empenho que busquem essa entrevista, já tem inclusive com legenda em português. E o Putin foi altamente assim, preciso na resposta ao Biden. Eu já venho falando aqui há muito tempo, o Putin hoje talvez seja o líder mundial, junto com Netanyahu, de Israel, mais preparado geopoliticamente falando, extremamente inteligente, frio, com muito conhecimento mesmo, não fala besteira. Muito difícil pegar um discurso do Putin assim, ele se enrolando. E o Putin chegou simplesmente para o Biden, além de dizer para o Biden aquela questão de que o Biden, que as pessoas olham nas outras aquilo que vem a si próprias, né? Ou seja, tentando jogar de volta para o campo do Biden. Mas eu acho que o punch foi quando ele convidou o Biden para um debate ao vivo, para todo mundo, que podia ser inclusive hoje ou na segunda-feira, quando o Biden quisesse, para discutir. Olha, foi realmente. Recomendo com empenho vocês buscarem no YouTube esse trecho da entrevista do Putin, com legenda, porque realmente foi muito impactante. Os Estados Unidos, é importante a gente lembrar que a Rússia tem atualmente uma relação muito estreita com a China. Essa relação Rússia-China não é boa para os Estados Unidos. Nisso eu acho que a política externa do Trump era mais inteligente, porque o Trump tentava tirar o Putin, né, tentava tirar a Rússia dessa aliança com a China. A Rússia, embora não seja mais uma potência econômica, que a gente pode dizer assim, não está entre as 10 maiores economias do planeta, mas a Rússia é ainda considerada pelos especialistas a segunda maior potência militar do planeta, ainda até à frente da própria China no momento, né? A Rússia com grande arsenal nuclear, grande conhecimento, tecnologia na área de defesa, na área espacial. A Rússia é o segundo maior exportador de armas do mundo, e não dá para brincar com a Rússia. E o Biden foi extremamente infeliz nessa entrevista que concedeu. Então, nesse primeiro round, Biden-Putin, vitória do russo, e vamos ver os próximos capítulos dessa disputa, que é importante no cenário internacional. Ainda falando sobre disputas hegemônicas, segunda parte do nosso Conexão Gel, muitas coisas essa semana. Eu já tinha falado na semana passada da viagem
prevista, né, que ocorreu, do secretário de Estado dos Estados Unidos e do secretário de Defesa, ou seja, diplomacia e defesa juntas. Essa é a maneira que eu vejo correta de se conduzir as questões no campo internacional. Soft power e hard power, né? Poder brando, poder duro, né? Dando aí o poder inteligente, segundo o Joseph Nye. E eles visitaram juntos Japão e Coreia do Sul, né? Num claro sinal do que é prioridade na política externa dos Estados Unidos, na política de defesa dos Estados Unidos, tanto no Japão como na Coreia do Sul. Os dois confirmando o apoio dos Estados Unidos, a segurança dos dois países. É importante lembrar que os Estados Unidos possuem um contingente muito grande de militares, tanto no Japão como na Coreia do Sul. No Japão, em torno de 40 mil militares, na Coreia do Sul, em torno de 30 mil militares. No Japão, por exemplo, onde fica a sede da 7ª Esquadra Americana, uma esquadra bem importante em termos de meios, de navios, inclusive com um porta-aviões nuclear sediado permanentemente no Japão, ou seja, mostrando, confirmando a importância que os Estados Unidos dão para a proteção daquela região, Japão, Coreia do Sul, obviamente tendo a China como principal alvo. E nessas conversas, no lado do Japão, chama atenção para o acordo para a realização de um exercício Estados Unidos e Japão perto das ilhas Senkaku. São ilhas que estão em disputa entre Japão e China, ou seja, mais um recado para os chineses, que os Estados Unidos vão apoiar o Japão nessa disputa em relação às ilhas Senkaku. São ilhas pequenas, mas com muito potencial de extração de petróleo e gás nas suas águas, né, na zona econômica exclusiva em volta dessas ilhas. É um dado importante. E em relação à Coreia do Sul, foi interessante perceber uma diferençazinha de postura, porque o governo da Coreia do Sul é um governo de centro-esquerda mas que privilegia no tratamento em relação à Coreia do Norte. O governo da Coreia do Sul prefere o diálogo, prefere o entendimento, e a postura do governo do Biden veio mais no sentido assim de ameaças em relação à Coreia do Norte. A Coreia do Norte a irmã do Kim Jong-un fez um pronunciamento provocativo aos Estados Unidos, lembrando que o presidente Trump encontrou com o presidente Kim Jong-un da Coreia do Norte por 3 vezes. Conseguiu, podemos até dizer que de certa forma o Trump conseguiu alguns avanços, pelo menos a Coreia do Norte interrompeu os testes com mísseis balísticos de longo alcance a partir de 2017. 2017 foi um ano de muitos testes de mísseis balísticos da Coreia do Norte, mas após 2018, 2019, 2020, esses testes caíram bastante. Eu acho que isso pode ser acreditado aí na conta aí dos entendimentos do Trump com Kim Jong-un. Não sei exatamente o que o Trump falou com Kim Jong-un, mas em termos de testes de mísseis balísticos de longo alcance, isso deu uma segurada. Vamos ver agora como que o governo do Biden vai lidar com a Coreia do Norte. É um grande desafio. A Coreia do Norte, na minha avaliação, a maior ditadura do planeta e, sem sombra de dúvidas, não é um assunto fácil para ser resolvido. Também nessa relação de grandes potências, chama atenção para a reunião que está acontecendo, começou ontem, já tinha falado na semana passada, reunião entre as diplomacias de Estados Unidos e China, a reunião acontecendo no Alasca. Ela começou ontem, quinta-feira, termina hoje. Ontem, pelo menos os dados que nós temos, é que ela começou bastante dura dos dois lados, os Estados Unidos colocando as questões de Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, a China voltando a afirmar que tudo isso aí diz respeito apenas à China, que os Estados Unidos não tem que se meter. Ou seja, ontem foi, pelo menos a impressão que tive pelo que saiu na imprensa, foi muito ruim essa reunião entre os dois grandes diplomatas, os dois principais diplomatas de China e Estados Unidos lá no Alasca. Mas vamos aguardar, ver se sai mais alguma coisa hoje e se a gente consegue entender um pouquinho melhor do que está acontecendo. E também, obviamente, chama atenção para o aumento da violência dentro dos Estados Unidos contra asiáticos e descendentes de asiáticos. Tivemos essa semana assassinato de 6 mulheres no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, e 6 mulheres de origem asiática.
e está tendo aí uma campanha, já começou em função desse assassinato, dessas 6 mulheres, então começou aí muita discussão, inclusive no Congresso americano. Obviamente isso já vem desde o China Virus do Trump, né? Eu já tinha alertado para isso ano passado, que uma das consequências do Trump ficar vilanizando o China Virus, China Virus, China Virus, acabou respingando para a comunidade asiática de uma maneira geral, muitos deles nem são chineses, nem são descendentes de chineses, têm outra origem, Vietnã, Coreia, Japão, etc. Ou seja, muito ruim isso para os Estados Unidos e para a estabilidade mundial. E com relação também a disputas hegemônicas, só chamar a atenção que Rússia e China, com aquela aliança que eu comentei com vocês no primeiro bloco, o secretário de Estado da Rússia, o ministro de Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, faz visita a Pequim na próxima segunda-feira. Né? Um encontro entre ele e o ministro de Relações Exteriores da China. Vão conversar em Pequim durante 2 dias, ou seja, um encontro muito importante, mostrando aí essa aliança entre Rússia e China. Terceira parte do nosso Conexão de hoje, balanço da pandemia, preocupação com possível terceira onda na Europa, com aumento voltamos a ter aí aumento de casos em alguns países europeus, França com novas políticas hoje, implementadas a partir de hoje, de lockdown durante um mês, Itália também com novas políticas de fechamento. Obviamente isso preocupa, porque os números da vacinação na Europa muito lentos. Temos aí acompanhado pela mídia as confusões em relação a vacinas na Europa. Em termos de números globais, na semana passada, no Conexão na semana passada, tinha informado 334 milhões de doses já tinham sido aplicadas no mundo todo, 334. Ontem à noite, 410 milhões. Então crescemos aí bem, né, da semana passada para essa semana. E o número de países onde a vacinação já começou, na semana passada, 121 países já tinham começado. Hoje, 132 países já começaram. Os que estão em melhor situação em termos de vacinação continuam sendo os mesmos: Israel, Emirados Árabes, Reino Unido. Chama atenção para, como eu já tinha falado também na semana passada, para o Chile. O Chile, o melhor país do continente americano, em termos de percentual da população vacinada, o Chile indo muito bem nessa questão da vacinação. No continente americano como um todo, o Chile em primeiro, Estados Unidos em segundo, Canadá em terceiro, Brasil em quarto, em termos de percentual de população já tendo recebido pelo menos uma dose da vacina. Isso é importante. Em relação à questão do Brasil, obviamente estamos passando por um momento bastante difícil. O Brasil lidera em termos de novos casos nos últimos 14 dias no mundo todo. Sem sombra de dúvidas, algo preocupante, mas sempre chama a atenção para vermos a questão proporcional, ou seja, olhem os números em termos de mortos por habitante, muitos países desenvolvidos à frente do Brasil nessa terrível estatística, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, todos esses países têm mais mortos por habitante do que o Brasil. O Brasil ainda continua na 20ª posição global em termos de número de mortos por habitante. A situação está ruim aqui no Brasil. Infelizmente, a previsão coerente é que isso vai prosseguir nas próximas semanas, até que efetivamente o número de vacinados no Brasil chegue a um percentual que possa quebrar a curva, como já está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já chegando aí em torno de 20% da população, 22% da população americana já tomou pelo menos uma dose. Esse é um número que nós temos que buscar para poder quebrar essa curva. Infelizmente, isso só deve acontecer lá para o final de abril, maio. Então, temos que tomar as precauções aqui no Brasil em relação à pandemia. Na quarta parte, estamos de olho, o Golfo da Guiné, nosso navio patrulha oceânica da Marinha do Brasil, Araguari, lá em operações. Hoje começa a Operação Ambangami Express 2021. Já tinha comentado isso em outros podcasts. O principal exercício na África Ocidental, que é patrocinado pelo Comando da África dos Estados Unidos, envolve diversos países. O objetivo desse exercício é treinar as marinhas africanas no combate à pirataria. Já temos falado aqui em vários podcasts sobre o aumento dos casos de pirataria. O Golfo da Guiné hoje é o principal ponto dos oceanos onde a pirataria é mais grave, inclusive com sequestros e até morte de tripulantes.
Então, o Brasil aí tentando contribuir para melhorar a situação da pirataria no Golfo da Guiné, nos países irmãos da África Ocidental. Essa semana também vamos acompanhar os desdobramentos em relação à nova estratégia de segurança e política externa do Reino Unido. Foi lançada essa semana. Um item me chamou a atenção e eu confesso que não gostei. Foi a questão do aumento, da previsão de aumento das ogivas nucleares do Reino Unido de 180 ogivas nucleares para 260, na contramão do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. O Reino Unido aí dando uma sinalização muito ruim para o mundo. E é difícil você colocar num documento de alto nível que você vai aumentar o número de ogivas nucleares e ao mesmo tempo você pede para o Irã não prosseguir com seu programa nuclear, etc. Ou seja, eu posso ter arma nuclear, mas você não pode. Eu sou mais responsável do que você. Isso aí realmente, na minha avaliação, inaceitável. Esse documento traz muitas outras coisas, mas falarei sobre ele mais para frente no próximo podcast. Porque tem várias coisas interessantes que quero trazer para vocês. Crise em Mianmar segue também no nosso holofote, estamos muito preocupados, seguem os protestos nas ruas. Tenho a expectativa de que nessa reunião entre China e Estados Unidos que está acontecendo hoje, lá no Alasca, possa sair algum entendimento em relação à postura, porque a China bloqueia no Conselho de Segurança da ONU qualquer sanção contra Mianmar, contra os militares, né, contra os militares que tomaram o poder lá em Mianmar, os Estados Unidos. Esse é um dos pontos da agenda de discussão entre Estados Unidos e China, que está ocorrendo agora lá no Alasca. Vamos ver o que acontece. A situação em Mianmar ainda muito preocupante. E também estamos de olho na evolução da situação da Bolívia. A ex-presidente Janine Áñez, que era a presidente interina da Bolívia, foi presa no último final de semana e acusada de conspiração a princípio com uma ordem de prisão de 4 meses. Agora a oposição favorável a Áñez foi às ruas em várias cidades bolivianas. Então a Bolívia entrou aqui no nosso holofote. Semana passada já tínhamos falado de Paraguai, já tínhamos falado de Chile, ou seja, a América do Sul com vários problemas, sem sombra de dúvidas, uma prioridade para nós acompanharmos em torno estratégico brasileiro, vizinhos nossos, muito importante para o Brasil. E fechando o nosso Conexão Geo, a boa notícia da semana, como já esperado, ontem assinado o auxílio emergencial de R$ 250 aqui no Brasil para os próximos 4 meses, abril, maio, junho e julho. É sim uma excelente notícia, como eu sempre tenho dito, temos que comemorar todas as vitórias e essa é uma vitória muito importante para quem precisa, para quem está em situação aí de dificuldades econômicas, perder um emprego, etc. Então o auxílio emergencial aprovado ontem e que vai sair agora em abril é sim a melhor notícia da semana, na minha opinião. Com isso, fecho o nosso Conexão Geo número 124. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Obrigado.